Superintendência da Polícia Federal. Em uma publicação no X, ele afirma que não é um petista, é evidente, mas ele elogiou a atuação do PT e fez até uma comparação caso isso tivesse acontecido com o Lula. Vamos acompanhar o que ele escreveu nessa publicação do Renzo, que ele diz o seguinte: vou falar algo que vai irritar muita gente, mas a verdade não pede licença e não estou nem aí para os mimizentos. Não sou petista, nunca fui, nunca serei, mas hoje eu tiro o chapéu, sim, para os petistas. E digo isso sem ironia nenhuma. Petistas, nesse ponto, vocês têm o meu respeito. Porque se 10% do que está acontecendo com Bolsonaro estivesse acontecendo com Lula, o Brasil já teria parado. Ruas tomadas, pressão internacional, parlamentares em pé de guerra, com sangue nos olhos, militância organizada, barulho, reação. Enquanto isso, o que faz a chamada direita? Silêncio, cálculo, covardia. A direita brasileira é uma fraude moral. Parlamentares que se elegeram nas costas do Bolsonaro e quando chegou a hora de defender quem os colocou lá, simplesmente virou o rosto. Parlamentares que só têm mandato porque Bolsonaro sangrou, que só têm voz porque Bolsonaro apanhou, que só existem politicamente porque Bolsonaro pagou o preço mais alto. E agora? Agora fingem normalidade, fingem prudência, fingem estratégia. Não é estratégia, é ingratidão rasteira. Bolsonaro foi grande demais para um povo pequeno demais. Deu saúde, a paz, a própria vida por um país que não tem coragem nem honra para retribuir. Jesus virou mesa no templo, chutou o balcão da hipocrisia, chamou os falsos de falsos. E é isso que precisa ser feito agora, porque o erro não foi Bolsonaro, o erro foi acreditar que essa direita merecia alguém como ele, e não merece. Fica aqui meu registro, meu pedido de perdão. Perdão, Bolsonaro. E aí ele marca o ex-presidente Jair Bolsonaro na publicação, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio e também o Carlos Bolsonaro. Obrigado, Barros. Olavo, é isso aí. Onde estão os parlamentares hoje, ou a maioria destes que se elegeram às custas do presidente Bolsonaro? Quem é que está fazendo, né, a sua parte, convocando manifestações? Por exemplo, nós tivemos aqui, Olavo, Walter, na última sexta-feira, a participação da dona Idália. Dona Idália, moradora de Aracaju. Dona Idália falou: Pittoli, tem que ter mobilização em todos os estados. Porque em todos os estados nós tivemos homens, mulheres, que se elegeram às custas do presidente Bolsonaro. Onde estão esses líderes? Estão com medo do quê? Veja, nós temos agora os algozes da nação com medo do Vorcaro, da repercussão das questões envolvendo o Banco Master. Eu entendo que podem não estar nas cordas, mas estão bambaleando ali, cambaleando, aliás. Estão, né, no cambalear. É hora de agir. Ah, mas vai prender. Tá, o Irã, acabou de falar aqui, Alexandre Garcia no seu destaque. O Irã quer se libertar da teocracia. 500 já morreram. A gente achou que no Brasil, que vai acontecer o quê? A gente pode morrer de fome. Já já a gente pode morrer preso numa solitária como o presidente Bolsonaro está enfrentando agora, ou morrer lutando porque verás que um filho teu não foge à luta. Você escolhe, né? Se manifestando, pode ser pacificamente, de maneira ordeira, mas ou a gente se manifesta, ou a gente vai passar vergonha, como o Renzo Grace muito bem mostrou no seu post, Olavo. Um lutador de jiu-jitsu falando a verdade para a gente. E soma esse fato ao silêncio dos políticos que foram eleitos com apoio de Bolsonaro. Caramba, nós estamos num ano de eleição. São lideranças, são protegidos, tem lá o seu direito de falar. Eles têm mais, esses políticos têm mais direito do que nós mortais. E se calam. Num ano de eleição isso chama mais atenção ainda. Tá com medo de quê? Está com medo de falar a verdade? Está com medo de dizer que há um envolvimento de ministro do STF com o Banco Master calando a justiça brasileira? Que há interesses do TCU movido possivelmente por dinheiro? Que há um calar a boca da sociedade pelo medo? A coragem
mas eu critico, a minha crítica vai direto para a classe política que se diz de direita, que se diz bolsonarista, que se elegeu com base nos votos de Bolsonaro, no apoio político de Bolsonaro, e agora cala. Só lembrando, o Wellington, agora há pouco, diz que nessa madrugada Bolsonaro passou por problemas de saúde, é uma azia persistente. Nós vamos esperar o quê? Vamos aguardar o quê? A eleição? A campanha? Esse silêncio dos políticos de direita nos incomoda fortemente. E vão pedir o voto, hein, Walter? Eles vão pedir o voto. Vai chegar já a turminha aí, sou bolsonarista. E eu vou pedir para quem nos ouve agora, quando o bonitão chegar aí no seu portão pedindo o seu voto, entra na rede social dele e vê o que ele fez pelo presidente Bolsonaro em tempos difíceis como agora. Porque se não tem posicionamento, não tem manifestação, não tem pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, não teve nada que justificasse ser bolsonarista, esse tem que ser execrado, Walter. Olha, o Renzo Grace fala uma coisa que, como ele disse, as pessoas vão ficar chateadas, a verdade dói muitas vezes. Eu tenho maior admiração, sabe que o lutador de jiu-jitsu é um cara que adquire, a partir da sua arte marcial, uma visão realista e diferenciada do mundo. Ele sabe que se não houver uma iniciativa, um esforço, mas também se não houver estratégia, não tem êxito. Ele sabe que parado não vai chegar a lugar nenhum, não vai vencer o seu adversário. E ele sabe ali, no dia a dia da luta, que ele sempre vai encontrar resistência. E não é fácil essa resistência. Então ele está amoldado para isso. Fala uma coisa absolutamente certa, corajosa, nunca se escondeu. Quando, inclusive, o ministro Luiz Fux fez o seu voto, que foi o único voto decente, correto e justo nesse julgamento todo, que depois determinou que o ministro saísse de lá, o que eu também acho que não é suficiente, porque o ministro está lá dentro, ele pode abrir mais a boca, falar do que está acontecendo, né, falar, inclusive, a respeito dessas questões do Banco Master, mas quando o ministro Fux votou como votou, o Renzo também falou. O Renzo tem sido um cara fundamental e importantíssimo nesse processo, e que a voz dele sirva para despertar, eu repito que disse na minha primeira participação hoje aqui, né, como disse o Olavo agora aí, os deputados têm que falar mais. Se eu fosse dessa bancada que se elegeu às custas do presidente, eu estava lá na frente da Polícia Federal todos os dias, acampado lá, fazendo movimentação lá, sem parar, sem abandonar, sem esquecer o presidente. De novo, os governadores têm responsabilidade nisso. Ratinho, do Paraná, Zema, de Minas Gerais, Tarcísio, em São Paulo, são 3 dos principais estados da Federação Brasileira que podem fazer muito mais do que estão fazendo. Então, uma direita dessas, como ele disse, infelizmente, a gente vai continuar apanhando, sem oferecer reação, e o presidente continuar sendo martirizado. Bom, é revoltante. Ou a gente se mobiliza, ou a gente grita mais alto, ou a gente faz o que a esquerda faria, como o Renzo Grace colocou pra gente, ou a gente se mobiliza e faz a nossa parte, ou a gente vai chorar um leite derramado, Olavo. E é isso que eu não posso admitir. Quando a gente mostrou as imagens hoje do presidente Bolsonaro no aeroporto, no avião, pelas ruas, por onde passa, é esse homem que a gente quer de volta. Com essa saúde que ele demonstra ter, mesmo depois da facada que tentou tirar a sua vida, mesmo depois, naquele momento desses vídeos, né, 9 internações, 6 cirurgias, hoje com quadro de saúde agravado. Pois não, Walter. Mas, Pitoli, que o propósito é matá-lo. Sim. Está vendo isso de forma muito clara. Sim. O propósito é matar o Bolsonaro. E mais do que isso, né, é evidente que esse é o propósito final desse processo todo. Mas como nós estamos no ano eleitoral, é evitar que a direita chegue. Então, se não bastava simplesmente torná-lo inelegível, o que foi um absurdo, inclusive um motivo, porque fez uma reunião com embaixadores, não bastava só isso. Tinha que tirar ele fora do processo para evitar que ele fizesse a articulação política, né, ou seja, a presença física dele, e tinha que tirar ele, inclusive, da possibilidade de ser um cabo eleitoral. Então, corta ele, proíbe todo mundo de visitar, proíbe rede social, quer dizer, mumifica a pessoa em vida. É isso que esses caras estão fazendo. E a direita está se conformando quando tira o homem que nós devemos para ele. A direita brasileira é devedora de Jair Bolsonaro e tem sido abandonado por todo mundo, até, infelizmente, até pelo Donald Trump. Não sei o que houve naquela negociação,
Para mim, a conjectura que eu faço são as terras raras do Brasil, mas diz que era um cara muito legal e tudo mais, de repente, num determinado momento, muda tudo e retira as sanções em cima do algoz. Então, alguma coisa mudou. Está sendo abandonado e a gente vai assistir, se continuar assim, passivamente, o fim do presidente dessa forma perversa que tem sido. Olavo, estou esperando passar o carnaval, acho que é isso que os parlamentares estão esperando. Não, deixa passar o carnaval, aí a gente começa a lutar. Não é possível. Só que enquanto isso, tem um homem preso numa cela de 12 metros quadrados, sofrendo o que sofre o presidente Bolsonaro. Olavo. Eu vi a resistência no Irã esses dias. Essa resistência do Irã está sendo encabeçada por jovens, por adolescentes, pela geração ligada pelos internautas, por jovens. Sabe, amigo ouvinte, sabe, deputado, senador, que eventualmente nos ouve, assessor do senador, que pode estar nos ouvindo também, assessor deputado, olha para o seu filho. Você levou seu filho na escola hoje pela manhã, lembra dele, lembra do sorriso, lembra que ele te abraçou, que ele falou que te ama, que ele te beijou. Você olhou para ele e falou, Deus abençoe. Olha para os seus filhos, olha para a pequenininha, para o pequenininho no berço. Você vai esperar que os seus filhos lutem por você e morram por você? A luta é nossa, a luta é agora, é já. A coragem tem que ser nossa, o destemor tem que ser nosso. Nós temos o instinto de proteger essa próxima geração que vem, para que encontre um país com liberdade, um país com oportunidades, que não encontre um país que pega sua arrecadação e gasta num palácio enriquecido, que gasta equivocadamente, que gasta com avião, enfim, errado, que desvia o dinheiro dos aposentados. Nós queremos que os nossos filhos tenham um país melhor. Então a coragem, amigo ouvinte, tem que ser nossa.